período que o Senhor separou para que a gente pudesse estar estudando um pouco mais da sua palavra. E nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo de Lucas. E hoje nós vamos entrar no capítulo 21. Mas, na verdade, o capítulo 21, os primeiros versículos do capítulo 21, é uma continuidade daquilo que a gente estava vendo na semana passada. Na nossa sequência, agora nesse trecho, Jesus entra em Jerusalém, após aquela entrada triunfal, onde nós vimos a confirmação de que ele era o Messias. Depois ele limpa o templo e começa então uma confrontação diferente daquela confrontação que ele sofria anteriormente pelos fariseus. Agora ele começa a ser confrontado pelos líderes religiosos, pelos principais líderes religiosos que estão ali naquele local, que fazem parte do templo. Então nós vimos que ele foi confrontado quanto à sua autoridade, em primeiro lugar, quando ele responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é o de Deus. E na semana passada nós vimos que ele foi confrontado também pelos escribas, pelos saduceus. Os saduceus que não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam na eternidade, não criam na ressurreição dos mortos, eles preparam uma história, um enigma, baseado na lei do casamento levirato. E os irmãos que estavam aqui na semana passada vimos como, através da sabedoria imensa que Jesus teve, ele ainda nos traz uma doutrina tremenda sobre a esperança que nós temos de um dia sermos como ele é. E nós terminamos na semana passada com uma pergunta que Jesus então faz para aqueles opositores. E ele pergunta sobre a messianidade, sobre o fato dele ser filho de Davi e Davi chamá-lo de Senhor, que prova que ele é da linhagem de uma maneira natural, de uma maneira humana, da parte de Davi. Mas espiritualmente, ele era 100% Deus. E ele era o Filho de Deus. E ele era quem Davi se prostrava e também chamava de Senhor. E na continuidade, irmãos, nós temos então os versículos de 1 a 4 de Lucas 21, que nos fala sobre a oferta da viúva. É um assunto que também muitos conhecem, não é verdade? Quantos já ouviram falar sobre a oferta da viúva? A maioria. Aqueles, então, que costumam assistir aqueles programas evangélicos no sábado pela manhã, devem ouvir muito mais. Mas nós vamos, através da palavra, esquadrinhar e buscar que o Espírito Santo nos traga aplicações para a nossa vida prática e principalmente para o nosso bolso. E é interessante que não é um assunto que nós, como comunidade, tratamos aqui, não é verdade? A gente não costuma muito falar sobre ofertas e sobre dízimo, mas Deus, em sua sabedoria, é tão tremendo, que colocou aqui no final do capítulo 21, algo que pode ser aplicado aos nossos corações, quanto à nossa forma de governar, de disciplinar, de organizar as nossas finanças, e principalmente quanto à nossa fidelidade para com Deus. E o texto de hoje diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Só para que vocês possam se lembrar, o contexto que terminamos o nosso estudo na semana passada foram os versículos 46 e 47, onde Jesus dá um aviso para aqueles ouvintes. E ele diz o seguinte: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações. Estes receberão maior condenação. E o contexto em que Jesus traz esse ensino sobre a viúva e a sua oferta
é esse contexto do aviso que ele dá aos discípulos sobre a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Isso fica um pouco mais claro em Marcos 12, porque ele coloca essa história dentro do mesmo capítulo. Então, nós temos ele prosseguindo no seu ensino, dando aquele aviso: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. E aí começa a dizer que ele, sentando-se defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo que tinha, mesmo todo o seu sustento. E na nossa história, Jesus, depois de toda aquela oposição que ele sofre, ele vai lá e se senta. E começa a observar aqueles que estavam ofertando. E os ricos deitam, depositam, lançam algumas moedas, e o texto diz que eles deitavam muito. Eles lançavam muito, eles ofertavam muito. E ofertavam muitas moedas, porque naquela época não tinha nem nota, nem cheque. Então, o valor das moedas, existiam as moedas mais simples, como esse lepto, nós vamos ver na sequência, e existiam moedas de ouro, moedas de bronze, moedas de prata, e eles depositavam e lançavam muito. Mas não foram esses ricos e doadores que chamaram a atenção de Jesus. Quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva, que veio com 2 pequeninas moedas. E para que hoje a gente não tenha uma tradução nem para a palavra lepto, e nem o valor do câmbio, o valor pecuniário real desse lepto, mas a gente pode traçar um quadro comparativo, apenas para que a gente tenha ideia do quanto é essa oferta de que Jesus está valorizando. Marcos nos dá uma dica dizendo que ela lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. E para você saber quanto valia 1 quadrante, o dinheiro naquela época era o seguinte: 1 denário era um dia de trabalho, isso todo mundo já sabe. 1 ase era 16 partes do denário. 1 quadrante era 1/64 de 1 denário. E o lepta judaico era a metade de 1 quadrante. Se a gente pudesse passar isso para nosso salário mínimo, nosso rico salário mínimo, e eu coloquei R$600, um dia de trabalho seria R$20. Uma parte, 64 partes, cada uma delas tem 31 centavos. 1 lepta seria equivalente a 15 centavos de real. Então, a oferta que Jesus diz que era a mais valiosa de todas, era uma oferta de 31 centavos. Se fosse hoje, na nossa moeda, é claro que isso varia de acordo com o tempo, com o contexto, com a cultura, com o valor econômico, com o poder econômico, mas o texto nos diz que eram 2 pequeninas moedas simplesinhas. E esse ato era um ato tão grandioso, tão valoroso, e a importância disso é tão grande para Deus, e tão insignificante para nós, que Ele, em sua graça, registrou, não só no livro de Lucas, como também no livro de Atos. E nós vamos ver 3 lições. A primeira delas é que o Senhor Jesus observa a nossa doação. Eu fiquei pensando, é a última semana de Jesus, Ele está em Jerusalém, Ele está cansado daquele confronto, e Ele vai e se senta. E Ele se senta perto do gasofilácio, Ele se senta perto do átrio das mulheres, um lugar onde as mulheres poderiam ficar, porque nem ela nem os estrangeiros poderiam entrar no pátio principal. E ele começa, então, a olhar a forma com que aquelas pessoas depositam os seus dinheiros. Eles depositam em 13 caixas, que têm um formato de uma trombeta. E ele estava ali, vendo eles depositarem, ouvindo o barulhinho das moedas,
até que chega alguém que chama atenção. Irmãos, assim como naquele dia, nos dias de hoje, o Senhor também nos observa. Assim como chamou atenção para Jesus, no final daquele dia, e ele se sentou ali para ver a forma, o coração e a maneira com que aquelas pessoas ofertavam, ainda hoje, quando nós ofertamos, o Senhor nos observa. E Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, e antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, todas as coisas. E a forma com que nós ofertamos, ou deixamos de ofertar, está sendo observada por Deus. Em 2 Coríntios 9,6 diz, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Assim como ele via naquele momento os que deitavam muito e os que deitavam pouco, e ele estabelecia dentro dos seus critérios eternos aquilo que tinha relevância e significância e o que não tinha, hoje ele também nos coloca através de Paulo em 2 Coríntios, de que ele também observa se semeamos pouco ou se semeamos muito. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E esse é um daqueles versículos onde existe uma ação e uma reação, onde uma causa gera uma consequência, onde existe uma consequência de bênção para aqueles que investem no reino. E o texto diz, o que semeia em abundância ceifará. E de vez em quando Jesus via ali um escriba bonito, com aquelas vestes que balançavam, compridas, vendo se estava sendo observado, deitando várias moedas, um saco de moedas, um valor muito excelente, mas de repente surge então essa pequena mulher, essa mulher que era totalmente insignificante dentro daquela sociedade. Ela era viúva, ela era pobre, e porque ela era uma viúva pobre, provavelmente ela não tinha um filho, e também toda aquela história dos cunhados não deu certo. Ela estava totalmente descoberta. Ela era uma daquelas que a sociedade afastava, que ninguém olhava para ela. Era uma daquelas que estava sendo acharcada pelos principais líderes religiosos da época. A sua casa talvez já tivesse sido devorada também, mas ela ainda tinha 2 leptos. E ela vai até aquele local, ela quer ofertar. E aí a gente pergunta, por que que esse texto, por que que essa história da viúva aparece entre um momento de aviso sobre o perigo que aqueles líderes religiosos eram para a sociedade judaica, e o próximo texto é um texto de julgamento sobre esses líderes religiosos? É porque aqui nós temos um imenso contraste. Um contraste que denuncia a hipocrisia daqueles principais líderes religiosos e aponta, por outro lado, a sinceridade de uma viúva. É um contraste entre a religião e a devoção. É um contraste entre os ricos e poderosos e a humildade e a fidelidade de uma viúva. E a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus via em seu Filho Jesus encarnado. E Deus ainda hoje vê, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele nos vê. Só que quando Ele nos vê, e Ele vê as nossas ofertas, Ele não vê o valor pecuniário delas. Porque Deus não vê como o homem vê. E o texto diz, em 1 Samuel 16, 7, que o Senhor não vê como o homem, Ele não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí começamos a desenhar o que foi que chamou a atenção no coração de Jesus quando Ele viu aquela mulher. É porque aquela oferta que estava sendo dada era uma oferta de coração. Deus via e se agradava do coração daquela mulher. Ele não mede a pequenez e a grandeza na medida humana. E toda vez que nós dermos, irmãos, eu quero que você se lembre, quando você separar a sua oferta, Deus vê.
Ele não vê o que está na sua mão. Ele não vê apenas o valor que você está separando. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada um. Ele conhece os ricos e os pobres. Ele conhece a todos. E se nós partirmos da ideia de que Deus vê, nós devemos entender que nós precisamos, então, dar por amor. Cada vez que nós nos aproximarmos de Deus com as nossas ofertas, qualquer valor que você dê, deve ser dado por amor. E não por autogratificação. Não por religiosidade, como aqueles ricos faziam. Mas você deve fazer por amor. Impulsionado, motivado. Quando você te sentir motivado a abençoar a vida de alguém, você sentir no seu coração sobre uma cesta básica, sobre um valor de uma oferta, sobre uma conta de luz, faça isso. Porque isso é feito por amor. Isso parte do coração. E se você procura dar ao Senhor, muitas vezes você vai dar ao Senhor através de um dos pequeninos. Nós já temos falado sobre isso. Quando você dá um prato de comida, quando você dá um copo de bebida, quando você faz uma visita, é ao Senhor que você faz. E a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 9:7, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. A oferta, irmãos, não vem do bolso. A oferta não vem da carteira, a oferta não vem do banco. A oferta que Jesus recebe, ela vem do coração. Quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós devemos nos achegar como aquela viúva pobre. Não como os ricos e poderosos que estavam só praticando uma religião, estavam só cumprindo uma agenda. Aquela mulher provavelmente tinha algo no seu coração. Ela propôs aqueles 2 leptos no seu coração. Ela fazia aquilo com alegria, porque a palavra fala que Deus ama ao que dá com alegria. E aquele que é alegre na hora de contribuir é aquele que tem gratidão. Aquele que reconhece que tudo vem de Deus. E quando vai entregar as suas ofertas com alegria diante de Deus, entrega sabendo que veio dele. Está retornando para as mãos dele aquilo que dele recebeu. Então aquela viúva tinha algo que aqueles poderosos, aqueles ricos não tinham. Ela tinha um coração, ela tinha amor, ela tinha alegria. E essa deve ser a maneira que nós nos achegamos diante de Deus para ofertar. Porque Deus vê, e Ele vê aquele que contribui conforme propôs o seu coração. Não com tristeza, ai meu Deus, lá se vai o meu dízimo. Não por necessidade, como tem feito os grandes mega pregadores chantagistas nas televisões e nas conferências, onde você dá o que você não tem para você conseguir algo que você deseja. O reino de Deus não é feito por barganha, irmãos. Ninguém deve dar apenas para receber em troca. Nós devemos dar por amor. Não com tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. E quando o Senhor nos vê, Ele também deve ver em nosso coração que nós estamos dando por fé. Aquela mulher estava dando tudo o que ela tinha para sobreviver. E em primeiro lugar, ela estava dando tudo o que ela tinha para sobreviver, porque ela sabia que Deus era poderoso para suprir e prover as suas necessidades. Ela dava com alegria. Ela não deu o que sobrou. Isso é uma coisa muito forte para nós, porque nós vivemos numa cultura e numa sociedade hoje, em que nós damos para o Senhor o que sobra. A gente faz o orçamento, sobrou isso aqui, Senhor, o Senhor sabe, não foi dessa vez, mas mês que vem eu vou melhorar. Eu me comprometo todo mês, eu me comprometo mês que vem, vai ser a primeira parte. E nós sabemos que ela deu do que ela tinha para viver. Ela deu do que ela tinha para comer. Ela não deu o que sobrava. Ela deu a primeira parte confiando que Deus supriria as suas necessidades. E aí pode ser que você fale, então não é para mim essa palavra, porque eu não sou viúva, porque eu não sou pobre, e porque me resta um pouco mais de 30 centavos para viver. Então eu não preciso dar por fé. Mas a verdade, irmãos, quando nós temos em abundância,
quando nós temos no banco, quando nós temos provisão para as nossas necessidades futuras, ainda assim, o dar, o contribuir é um passo de fé. Porque nós reconhecemos que veio dele. Que o mesmo Deus que supriu até hoje as nossas necessidades é o Deus que vai continuar conosco. Que vem dele todas as coisas. O nosso passo de fé é um passo de reconhecimento, de que todas as coisas vêm dele. E para mim, o texto que mais nos fala sobre dar, mesmo quando se tem abundância, e reconhecer que tudo vem de Deus, é o chamado de Davi, no momento em que ele conclama o povo para cooperar e ofertar voluntariamente na construção do templo. E eu convido você a prestar atenção nessa leitura de 1 Crônicas 29, que diz o seguinte: eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, as pedras ornamentais, pedras de diversas cores, toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Esse era Davi. Ele tinha separado mais que 2 moedas. E ele diz o porquê que ele faz isso. O texto diz: e ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus. O ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto eu tenho preparado para a casa do santuário, eu dou do que é meu, do que é particular. E aí ele fala que ele dá ouro, que ele dá prata, que ele dá prata para cobrir as paredes da casa, ouro para os objetos, para todas as obras. E aí ele conclama o povo: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100, os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíam. Todos os poderosos, os ricos, todos contribuíam. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, deram dracmas, deram prata, cobre, ferro. E os que possuíam as pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíam voluntariamente, porque com um coração perfeito. Irmãos, vinha do coração. A alegria só existia naquelas pessoas porque vinha do coração. Eles voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. É esse o sentimento, irmãos. Tudo vem dele. Ele que dá força. É ele que dá vida. É dele que vem a energia que nós precisamos todas as manhãs para trabalharmos. É ele que nos dá o trabalho. É ele quem abençoa o nosso chefe para ele poder nos abençoar com o salário todos os dias. É dele que vem a força. Ele governa sobre tudo. Davi fala: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é o poder e tu é a glória. E aí você olha de novo para a sua oferta. E ela tem um outro sentido. E aí você pode perguntar: porque quem sou eu para te dar alguma coisa, Senhor? Para a tua mão eu apenas devolvo. Esse é o sentimento de fé. Irmãos, quando nós somos levados a uma situação financeira difícil, nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus, que o escape e que o socorro vai vir de Deus. Mas quando nós temos abundância,
Quando o Senhor permite que nós temos amplos recursos, essa palavra também serve para nós. Porque nós devemos reconhecer como Davi, o grande rei Davi, que tudo vem de Deus. Independente do quanto nós ganhamos ou do quanto nós ofertamos, vem de Deus. E viver da fé, então, não é somente para aqueles que têm poucos recursos, mas para todos aqueles que entendem a presença, a graça e as misericórdias do Senhor renovadas todos os dias. É para todos aqueles que conseguem tributar a Ele todos os acertos. É para todos aqueles que conseguem dar a Ele toda a glória. É para todos aqueles que conseguem reconhecer a presença e o favor de Deus numa promoção, num aumento de salário. Dar glória a Deus e viver por fé é reconhecer a Deus em todos os meus caminhos. É poder escolher viver na dependência do Senhor. Reconhecer no meio da abundância que tudo vem dEle. E reconhecer no meio da dificuldade que tudo vem dEle. Quando o Senhor nos observa, irmãos, quando o Senhor observa a maneira com que nós damos, Ele observa se nós damos por amor. E Ele observa se nós damos também por fé. E na continuação, irmãos, nós devemos dar com fidelidade. Nós devemos depositar a confiança no Deus que pode nos suprir. Devemos ter em Cristo, no Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa fonte de recursos. Poder reconhecer que tudo vem dEle, sim, por fé, mas nós também devemos, da nossa parte, sermos fiéis. E existe uma máxima que nós já vimos em Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto, infiel no pouco, também é desonesto no muito. E aí, irmãos, não são as circunstâncias que determinam a nossa fidelidade, mas somos nós mesmos. É a nossa postura diante de Deus que vai dizer se nós somos fiéis ou não somos fiéis. E eu já disse isso aqui outras vezes, muitas pessoas costumam dizer, quando eu ganhar mais, quando a minha situação financeira melhorar, quando eu conseguir ajeitar todas as minhas coisas, eu conseguir sair da dívida, aí eu vou dar mais. Não, não vai, irmão. Você não vai dar mais porque você não é fiel no pouco. Quando você ganhar mais e você ganhar muito mais, vai ser mais pesado ainda. Você vai dar com mais tristeza ainda, você não vai ofertar. Isso não sou eu quem falo, é Jesus quem fala. A viúva não tinha nada e deu tudo. E tem gente que tem tudo e não dá nada. Isso é do coração. Isso faz parte do caráter cristão, da espiritualidade diante de Deus, da integridade e da fidelidade. Isso não somos nós quem medimos. Quem mede é o Senhor. Ele é quem vê o que é o pouco e o que é o muito na sua vida. Porque Ele não vê como o homem vê. Nunca é sobre as circunstâncias. Nunca é sobre o quanto eu ganho ou deixo de ganhar. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Ele que sustém, Ele que provém. Mas Ele precisa do nosso coração íntegro, inteiro diante dEle. Ele precisa da nossa fidelidade. Ele precisa que aqueles que venham dispostos a segui-lo com seriedade e em compromisso. E isso também envolve o nosso bolso. Isso também envolve as nossas finanças. E se nós queremos perceber a forma com que o Senhor nos vê, nós devemos perguntar para nós mesmos, eu tenho sido fiel ou não? Não o quanto eu ganho, nem o quanto eu gasto, muito menos o quanto eu dou, o quanto eu oferto, mas o quanto eu tenho sido fiel para com Deus. É essa a resposta que nós precisamos colocar diante de Deus no nosso coração. Aquela viúva não estava sendo pressionada. Ela não estava sendo chantageada pelos pastores da televisão e nem os pastores que fazem aquelas campanhas que prometem mundos e fundos. Ela deu voluntariamente. Ela estava cumprindo uma rotina de fidelidade. Nós não temos as nossas rotinas nas nossas finanças? A gente já sabe que dia 5, dia 10, dia 30... Aquilo estava no coração daquela mulher. Fazia parte da fidelidade dela para com Deus. Não adianta nós chegarmos diante de Deus com nossas desculpas, porque Ele conhece nosso coração. Dar é uma mentalidade, irmãos. Dar vem do coração. Dar é uma liberalidade. Dar é para os que já têm os corações salvos do egoísmo.
Dar é para aqueles que já são convertidos. Dar voluntariamente é para aqueles que conseguem declarar, porque tudo vem de ti. Dar é para quem tem amor. Dar é para quem propôs alguma coisa com amor no seu coração. Dar é para quem tem certeza de onde ir, quem é a fonte de todo bem. Isso gera em nós, isso deve gerar em nós fidelidade. E quem é fiel vai sempre encontrar alguma maneira de dar. Quem é fiel vai sempre encontrar uma maneira de cumprir a sua rotina de fidelidade, ainda que seja com 2 moedinhas. Ainda que seja com 31 centavos. Deus vai olhar. Jesus vai olhar e vai falar, esse mês ele deu muito mais do que nos outros. Porque Deus vê diferente do modo com que a gente vê. Nós podemos ser honestos conosco mesmos. O principal motivo porque nós não damos é porque nós não diligenciamos. Nós gastamos os nossos recursos em outras coisas e muitas delas supérfluas. E nós não priorizamos o reino, nós não priorizamos a nossa fidelidade diante de Deus. Não estamos nem tocando no compromisso, nas necessidades da igreja. Nós estamos falando de uma relação financeira, pessoal, de fidelidade entre nós e o nosso Senhor Deus. Nós não fazemos isso porque nós não temos um coração fiel. Porque como Jesus disse lá em Lucas 16, nós não somos dignos de confiança. Nós não podemos gerir algo que não é nosso, porque nós não somos dignos de confiança. Muitos se atolam nos cartões de crédito e no cheque especial, e se avolumam de contas, porque estão sustentando um padrão de vida, um estilo de vida muito superior àquilo que deveriam viver efetivamente para sustentar essa vida, acabam se embaranhando numa administração péssima dos recursos. E quando você olha para o que você tem e reconhece que vem de Deus, que pertence ao Senhor Jesus, que o que você tem é apenas uma mordomia, porque dele são todas as coisas, você começa a questionar se a sua fidelidade também não parte do coração. É do coração que saem todas as saídas para a vida. E se a gente fizer um pensamento, um exercício ao contrário, nós vamos ver que quando nós estamos determinados em conseguir alguma coisa, nós poupamos, né? A gente fecha o cerco, a gente enxuga as contas, a gente tem um bom motivo. A gente vai fazer uma viagem, ou a gente vai trocar de carro, ou a gente quer fazer uma reforma no apartamento, então a gente enxuga as contas. Porque, afinal de contas, é um motivo muito importante, é uma boa razão para que eu possa priorizar os meus recursos. E a pergunta é, quando é que ser fiel a Deus, quando é que ofertar, quando é que dizimar, quando é que contribuir, vai se tornar uma boa razão para que a gente possa organizar o nosso caminho e administrar os nossos recursos de formas a podermos nos achegarmos diante de Deus com alegria no coração. Quando é que vai ser uma boa razão? Quando é que a prioridade de Deus nas nossas vidas vai ser uma boa razão para nós enxugarmos o nosso orçamento? E se você não tem sido fiel e sabe que está sendo observado por Deus nessa manhã, que Deus tem visto as suas intenções, o seu coração, a sua falta de fé e a sua falta de fidelidade, você tem então uma boa razão para que Cristo seja a prioridade nas suas vidas, para que você possa priorizar o seu compromisso financeiro e como aquela viúva pobre que tinha só 2 moedinhas, se achegar com alegria para ofertar ao Senhor. Essa é a primeira lição que nós vemos. Jesus observa, Ele sabe quanto nós ganhamos, Ele sabe o quanto nós gastamos, Ele sabe o quanto nós doamos, o quanto nós ofertamos. Em segundo lugar, o Senhor avalia o nosso dar. Ele estava sentado e ele diz, essa viúva depositou mais do que os outros. Ele estava avaliando as ofertas, e se você empilhar toda a oferta daqueles ricos naquele dia, e pegar a oferta
viúva, você vai ver que a dela valia muito mais, porque ele julga de um modo diferente. E eu fico imaginando, se fosse conosco, talvez nós disséssemos, não, que isso, guarda a sua oferta, nós não precisamos, vai ser mais útil para você. Dentro da nossa presunção, desse modo estranho do ser humano aquilatar as coisas, tão diferente do modo de pensar de Deus, nós abriríamos mão daquela oferta. Nós condenaríamos a atitude daquela mulher. Ela vai morrer agora. Ela não tem mais como viver. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e onisciência, e porque Ele é fiel à sua palavra, e porque nós sabemos que se ela semeou diante de Deus em abundância, ela colheria, talvez naquele mesmo dia em abundância. Jesus não nos conta, mas Ele é fiel à sua palavra. Ela deu, Jesus recebeu, e Jesus elogiou a atitude daquela mulher. Jesus avalia o custo da oferta para o doador. O versículo 4 diz, porque todas essas pessoas de sua abundância depositaram como ofertas do que sobrou. Ela, porém, de sua pobreza, depositou tudo o que possuía para o seu provento. A oferta do rico não custou nada para ele. A oferta do rico poderia sustentar a viúva por muitos meses. Aí ele estaria praticando a verdadeira religião, de acordo com Tiago. Mas aquilo não mudaria, não alteraria em nada o estilo de vida dele. Agora era custoso para aquela mulher. E nós não estamos dizendo, irmão, seria muito temerário e muito irresponsável da nossa parte nós dizermos para você dar tudo o que você tem. Não. Mas nós estamos dizendo para você que você deve dar não só o que sobra, não só o resto, para que a sua oferta tenha importância e tenha relevância diante de Deus. Para que quando você oferte, você sonde o seu coração, para que você dê uma oferta com relevância. Algo que quando Deus veja, não veja a nota, mas veja o seu coração. Aquilo que significa aquele dinheiro para você. Da mesma forma que ele viu o coração daquela mulher, porque ele avalia o custo para cada um de nós. E ele avalia também o motivo e a motivação. E nós sabemos que aqueles homens eram homens, aqueles ricos, aqueles líderes que gostavam de dar para serem reconhecidos. Eles gostavam de ter a proeminência no meio do povo. Em Mateus 6, de 1 a 4, Jesus diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você prestes ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E muitas vezes, as pessoas doam grandes somatórias, grandes quantias, porque elas querem o reconhecimento. Não só na igreja, viu, irmão? Vamos expandir um pouco mais. Tem gente que ajuda o outro só para manter aquele como um devedor. Dia sim, dia não, joga na cara aquilo que ajuda. A mão esquerda vê o que a direita faz e você, diante de Deus, não tem recompensa nenhuma. Isso não é o que Jesus ensina. Quando nós damos para Deus, só Deus vê. Ninguém mais precisa ver. Quando você ajudar alguém, você não precisa contar para outro alguém. Deixa diante de Deus. Deus vê. Até porque você não está fazendo para receber nada em troca. Você não está fazendo por necessidade. Você está fazendo de coração. Você está fazendo com alegria. Ninguém precisa saber quando você ofertar, quando você abençoar a vida de alguém, quanto você dá de dízimo, quanto fulano dá de dízimo. Ninguém precisa saber. É uma atitude pessoal, íntima, secreta. É segredo. Ninguém pode saber.
Só você e o Senhor. Esse é o padrão. Jesus avalia o quanto aquilo é custoso para nós, o quanto aquilo efetivamente vale para nós. E Ele avalia também as nossas motivações. Ele avalia se existe em nós algum resquício de hipocrisia. Porque Ele não está atrás do nosso dinheiro, irmãos. Ele está atrás do nosso coração. É a única coisa que Ele pede. Dá-me o teu coração. É do coração. Nós não estamos falando de quantia aqui, irmãos. Nós não vamos levantar uma grande oferta nessa manhã, não é isso. Nós estamos falando do coração. E Deus sabe o quanto o nosso coração é irremediavelmente ligado com o dinheiro. Quantas e quantas advertências Jesus trouxe, nós já encontramos aqui em Lucas, sobre termos dois deuses. E como é difícil como é impossível, nós servimos a Deus e servimos ao dinheiro, é impossível. É impossível nós encontrarmos no dinheiro a alegria, a paz, a segurança e ainda reconhecermos que isso vem de Deus. Ou vem de um lugar ou vem de outro. E quando nós reconhecemos a Deus como Senhor, como prioridade máxima nas nossas vidas, é nele que está o nosso tesouro. E aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E enquanto o nosso tesouro for o nosso dinheiro, forem os nossos recursos, forem as nossas finanças, for o nosso trabalho, for a nossa carreira, o Senhor Deus não vai ter a prioridade nas nossas vidas. E o nosso coração vai seguir o tesouro. Nós temos que ter diante de Deus um coração com amor, um coração com fé, um coração com fidelidade. Um coração que doa, que dá, que oferta algo custoso, algo que você dá com alegria. Nós precisamos ter a motivação certa também, irmãos. Por último, nós devemos dar a Ele como deu a viúva. Ela é um exemplo para nós essa manhã. Sobre a motivação. É sobre onde está o nosso coração. É sobre onde está o nosso tesouro. É sobre gratidão. É sobre reconhecermos a grandeza de Deus e como Ele de modo maravilhoso intervém nas nossas vidas com misericórdia, nos dando recursos. Nós que não merecemos. É sobre gratidão, é sobre alegria. É sobre fidelidade. É sobre um coração convertido. É sobre uma mentalidade que não está ligada e arraigada às coisas desse mundo. É algo que nos motiva. É algo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Assim como uma criança que tira o seu casaco e dá para alguém, seu único casaco, ou tira os seus sapatos. Assim como a mãe dá o último bife para o seu filho. Assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, deixou a glória que Ele tinha desde a antiguidade junto com o Pai e se fez homem. E Ele escolheu nascer numa manjedoura. E Ele escolheu ser de uma família simples, cuja oferta foi dada no templo a mais simples de todas. Ele escolheu viver como um que não tinha onde reclinar a cabeça. E a palavra de Deus fala que Ele se fez pobre. Em 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E nós temos as riquezas da graça, irmãos, todas separadas para nós. A nossa herança não está aqui, nesse mundo que passa. Nosso tesouro não é esse tesouro que a traça corrói, que a ferrugem estraga. Nós temos os nossos corações nas coisas eternas, porque quando a gente fechar o olho aqui, vai ficar tudo aqui. Sabe aqueles 99 sapatos bonitos que você tem? Aqueles 30 que você nunca usou? A bolsa. O Robertinho está dando uma indireta ali, a bolsa. Não, não é. Aquelas calças jeans que você só usa em ocasiões especiais. Vai ficar tudo aí, irmãos. Vai dar uma trabalheira para quem ficar aqui e distribuir tudo isso. É penoso até. Nosso coração não pode estar tão arraigado às coisas daqui,
ao ponto de nós sonegarmos a Deus, de nós deixarmos de sermos fiéis a Deus, de sermos fiéis com aquilo que Ele coloca no nosso coração. Você vai ser fiel quando você cumprir aquilo que o Espírito Santo gerou no seu coração para que você fizesse. É nesse momento, quando você consegue contribuir segundo o que propôs no seu coração, que o Senhor recebe e que o Senhor se alegra. E o texto diz que Ele ama ao que dá com alegria. Nós devemos dar como essa viúva deu. Ela nos ensina como responder ao grande amor de Cristo. E eu peguei emprestado do último estudo que nós fizemos sobre finanças. Qual é o padrão de Deus para as suas finanças? Qual é o princípio dessa administração? Qual é a prioridade no governo, na administração do dinheiro? O padrão de Deus para as suas finanças é a fidelidade. Não importa a quantidade. Se você não tem fidelidade no pouco, você não a terá no muito. Quando você é fiel nas coisas pequenas, Deus o coloca nas grandes. Não se iluda. Se você não é fiel hoje, você nunca o será. Qual é o princípio dessa administração? Ser digno de confiança. Aferir o nosso compromisso e a nossa fidelidade na administração dos nossos recursos. E qual é a prioridade? Entender que ele, o dinheiro, é para ser usado, não para ser amado. Se eu amo o dinheiro, ele se torna meu mestre. Se eu dou o dinheiro, ele se torna o meu servo. Quando nós ofertamos, nós estamos subjugando o governo do dinheiro no nosso coração, desse capitalismo. Nós estamos dizendo como Davi, porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. E é com essa alegria, irmãos, que eu incentivo você a separar as suas ofertas sempre. Não faça isso de modo mecânico. Não faça como aqueles ricos. Não faça isso. Isso é adoração. Pague a sua luz, a sua conta de água dessa maneira, mas quando você vier ofertar, oferte com o coração. Faça um compromisso sério diante de Deus e honre. Seja fiel. Seja digno de confiança. E eu tenho certeza que aquilo que você tem semeado diante de Deus, você vai colher, porque essa é a promessa. É a única certeza que eu posso te dar. Que o que você tem semeado, você vai colher. Infelizmente, se você tem semeado pouco, você vai colher pouco. Você vai colher da graça, você vai colher da misericórdia de Deus, aquela misericórdia que a chuva cai sobre bons e maus, justos e injustos, o sol também. Você vai semear pouco, você vai colher pouco. É a palavra que diz. Se você semear com abundância, nós não estamos falando de valores. Nós estamos falando da perspectiva de Deus, da perspectiva de Jesus no seu coração. Se você semear com abundância, se você semear com alegria, se você semear com gratidão, se você não fizer isso triste, não fizer barganha, você vai ser muito abençoado. Essa é a promessa de Deus para nós. É dessa maneira que nós precisamos caminhar, irmãos. Nós temos falado tanto de santidade, de andarmos diante de Deus, com as nossas vidas íntegras, de nos afastarmos dos laços, mas isso também é uma área em que nós precisamos sempre nos converter, em que nós sempre podemos contribuir mais, em que nós sempre podemos ajudar mais, sermos mais proativos no reino de Deus. Fica a palavra de Deus que, em primeiro lugar, me chacoalhou, não nada. Eu espero também que tenha abençoado a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti.